Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, eu começo perguntando pra você, em um mundo onde a mentira virou verdade, virou lei e a verdade virou crime, como é que a gente faz pra saber o que é que a elite trama contra a gente? Nós sabemos por lei do nosso Criador que o mal não pode fazer nada sem antes dar a mínima chance da gente se defender. Portanto, eles têm que falar do que eles vão fazer para que as pessoas tenham pelo menos a mínima chance de se defenderem disso ou pelo menos tentarem evitar. Então, como é que a gente faz para saber essas verdades? Será que é vendo os jornais? Eu já disse para vocês em outros vídeos que os lugares hoje onde menos se fala a verdade são nos jornais. Mas se você ainda quer saber o que a elite pretende fazer, quais são os planos futuros deles que estão trabalhando nesse momento, muitas séries, filmes e até livros têm feito isso. Revelado às vezes em forma de deboche, às vezes em forma de sensacionalismo, mas está lá cada plano que eles pretendem fazer. E um filme criado em 2017 chamado Planeta em Fúria, ele deixou claro, revelou planos e até deu o prazo bem perto, 2019, o filme é de 2017. E aí ele fala que em 2019 haveria uma arma climática capaz de salvar o mundo da sua própria destruição, capaz de salvar o mundo do Armagedon. E se você acompanha os nossos vídeos, nós mostramos no vídeo aqui recente do Carnaval que a imprensa finalmente revelou que de fato eles têm sim trabalhado nessas pesquisas e agora nesse Carnaval as cervejarias como Skol pagaram a essa empresa para que ela não permitisse chover no Carnaval. Eu sei que muitas pessoas disseram, olha Davi, mas choveu sim, choveu, mas choveu pouco, meus caros irmãos. É verdade que o desfile não foi parado em nenhum momento por causa de chuvas, eu pelo menos não vi falar que foi parado por causa de chuva. Às vezes acontecia isso, muitas vezes aconteceu isso em anos passados. Eles lá pronto para blasfemarem contra Deus e a chuva caiu, toró, e eles tinham que esperar, tinham que adiar. E dessa vez eles, o que a própria escola chamou de carnaval perfeito, foi o que eles fizeram esse ano. E de fato eu senti, pelo menos aqui na minha região, o carnaval mais quente dos últimos anos. Então para eles foi um sucesso. E foi graças a essa empresa que estava a todo momento que se aproximava nuvens de chuva, indo lá, soltando seus produtos no ar para que impedisse que chovesse. E embora eles afirmem que não há perigo, embora eles afirmem que os cientistas que trabalham para ele são perfeitos, eu disse para vocês que existe sim o perigo de, por causa dessa pesquisa, por causa dessa atitude deles, passe um bom tempo sem chover agora. Então é bom as pessoas ficarem de olho nisso. As informações completas estão nesse nosso vídeo aí, eu recomendo que você assista. Eu simplesmente dei essa palhinha aqui para aquelas pessoas que são mais apressadas ou que não acompanham o nosso canal tenham noção de que isso já está acontecendo, não é teoria da conspiração, já está na própria mídia. Se você não quiser confirmar no nosso canal, você também pode ir aí no próprio Google e digitar, não é, sobre como as cervejarias impediram a chuva. Faça isso, meu caro irmão, não confie em mim. Não confie em ninguém. O que você deve fazer é fazer suas próprias pesquisas. É o que eu defendo aqui e sempre fiz dessa forma. E graças a Deus muita gente tem reconhecido o nosso trabalho por causa disso. Muitas coisas que a gente falou antecipadamente acabaram com o tempo passando, as pessoas dizendo, aquele doido lá, aquele cabeludo doido lá que eu vi, acabou acertando. Então vou ver o que é que ele está falando agora. Então é assim que a nossa família vem crescendo, graças ao nosso bom Deus. E aí eu quero ouvir com vocês esse trecho do filme. Eu vou embaçar, mas se trata do começo do filme Planeta em Fúria. Depois você assiste o filme completo, mas o principal do filme é o comecinho mesmo, onde você vai ver revelação de planos futuros, porque tudo que eles fazem, eles têm que nos mostrar. Isso é a ordem do Criador, o mal não pode agir sem antes dar a chance dos despertos perceberem o que de fato eles vão fazer. Então eles assim fizeram, cumprindo a lei, porque eles não estão acima de Deus e sim debaixo de Deus. Então nesse caso eles falaram e ainda deixaram claro que de fato o pai deles, que é o próprio anticristo, é quem vai realizar essas coisas. Então olha só, vamos prestar atenção no começo do filme juntos. Eu vou ver aqui com vocês, eu separei os trechinhos. Então vamos lá, eu vou dar alguns pequenos cortes e a gente comenta para que assim não tome strike por direito autoral. Isso também é engraçado, né? O sujeito pega um vídeo de outro, exibe trechos, critica, fala um monte de porcaria e não dá direitos autorais. A gente faz uma simples análise de um pequeno trecho de um filme e aí o vídeo é removido no mesmo momento. É assim que a gente tá, né, família? Então vamos lá, vamos escutar. Todos foram avisados, mas ninguém ouviu. A temperatura aumentou, correntes marítimas mudaram e calotas de gelo derreteram. Chamaram de clima extremo, mas não sabiam o quanto era extremo. No ano 2019, furacões, tornados, enchentes e secas desencadearam uma onda de destruição pelo nosso planeta. Não perdemos só bairros ou litorais.
Perdemos cidades inteiras. Então aqui o que você viu, meus caros irmãos, primeiro que eu já podia dar até o raciocínio final só com esse pedacinho aí. Mas olha só o que é interessante. Aqui você vê uma menina, né, uma voz de uma menina, um jovem, falando. E lembra muito o quê? O que eles fizeram agora recentemente, que chocou o mundo. A Greta, né? Acho que é isso o nome dela. Aquela pirralha lá, cheia de ódio, falando exatamente de controle de clima. Então primeiro eles mostraram isso em filme. Veja como eles fazem as coisas. Familiarizaram as pessoas no filme. Esse filme fez muito sucesso, não é? Muitas pessoas assistiram, foi traduzido para vários países. Então eles deram essa ideia nas pessoas, uma menina, né, narrando o que aconteceu no mundo dela. Então depois, logo em seguida, vem a Greta falar exatamente a mesma coisa do filme. Olha, não estão dando ouvidos, vai acontecer isso. E aí fica uma coisa que eu vou falar no final, né? Depois do trechinho final a gente vai ver o raciocínio. Você vê que começou a acontecer tempestades que não é natural, tempestades muito fortes, destruindo realmente o planeta e devastando. Ela vai falar muito mais sobre isso. E como as pessoas não deram ouvidos, aí vem o castigo, né? Não quiseram fazer o que eles queriam, que era a globalização. Então olha só agora a continuação, que é muito interessante. Mas aqui já ficou claro para você que primeiro eles prepararam um terreno para vir a Greta, não é? Colocaram uma menina falando do que aconteceu no mundo dela e logo em seguida vem no mundo real a Greta falando exatamente isso. Uma menina representando a causa deles. Então continuando aqui, ó, família, é muito interessante essas partes quando a gente analisa profundamente o que os senhores do mundo pretendem fazer. Continuando, olha. O rio East engoliu o sul de Manhattan. Uma onda de calor matou 2 milhões de pessoas em Madrid em um só dia. 2 milhões, um só dia. Mas naquele momento, quando encaramos nossa extinção, ficou bem claro que uma nação não resolveria o problema sozinha. Foi então que o mundo se uniu e decidiu reagir. Bom, família, nessa parte aqui você vê o que? A regra de 3 agindo. Primeiro eles avisaram, as pessoas não deram ouvido. Então veio as consequências, veio o problema, não é? Em seguida, as pessoas exigem a solução. Nenhum país era capaz de resolver isso sozinho, por mais rico que fosse, né, as potências mundiais. Então teve que fazer o quê? Se unirem em um só governo. Então você vê aí a regra de 3. Primeiro eles causam um problema. Segundo, esperam a reação do povo, que exige uma solução. E aí eles sim aparecem com essa solução. Então aqui você viu claramente isso. Agora o que está faltando se perguntar é por que essas tempestades ficaram tão fortes de repente. Por quê? Eles vão dizer que é porque o povo está destruindo o planeta, mas quem destrói o planeta é eles mesmos. Você é algum petroleiro que derrama bilhões e milhões de litros de petróleo no oceano? Você é dono de alguma fábrica que fica poluindo toneladas do nosso ar todos os dias? Eu acho que não. Quem faz isso é eles para ganhar dinheiro. E ainda diz, isso é o preço do progresso, não é o que eles falam, mas colocam a culpa em você. Você hoje tem um carro a combustão na sua garagem porque eles não permitem os eventos de Tesla, por exemplo, vir para nossa mão, que já estão inventados aí desde 70 anos atrás, mais do que isso. Então ainda assim eles que proíbem todas essas coisas, limitam o nosso acesso às energias renováveis e limpas, né, que você não precisaria pagar para eles, mas ainda assim a culpa é sua. Então veja a distorção das coisas, porque esse é o mundo Illuminati. Acusa os outros do que você faz. É isso que eles fazem o tempo todo. Mas vai ficar mais interessante ainda agora, porque veja só que embora eles digam que os países se unirem, tem que ter um líder, né? E esse líder no momento seria 2 países muito grandes que supostamente são inimigos. E que no nosso último vídeo de domingo, acredito que vocês devem ter assistido, que eu fiz no carro, não porque eu queria, mas porque para passar esse tipo de assunto, quando o assunto é muito pesado, que a gente vai dar nome aos bois, é preciso dar uma amenizada no vídeo. Então quando eu coloco as imagens, a plataforma considera pesado. Mas se eu faço no carro, dando um rolê, aí passa, família. Então os vídeos de domingo vão ser sempre no rolê e eu vou pegar pesado no assunto, tá certo? É a solução que eu encontrei, pelo menos de momento, para continuar falando a verdade aqui para vocês. Então assiste esse vídeo do carro, é muito interessante que a gente fala justamente de um agente chinês que fala, né? Ele não dá a sua identidade, mas ele fala que essa briga entre Estados Unidos e China, ela vai até certo ponto. A verdade, ele fala, ele que participa da parada, ele diz que a verdade é que eles trabalham em cooperação. A luta é só em alguns pontos. Eles têm um acordo, olha, por isso aqui a gente luta. Agora, na questão global mesmo, aí eles são unidos e um defende o outro. É o que você vê. E eu falo isso aqui o tempo todo, é falso. O próprio Enéas falou tanto, até falando da política brasileira. Isso é falsa a briga entre eles, isso é verdade. E a nível mundial. Mas continuando aqui, família, olha só o que o próprio filme diz, né? O próprio filme confessa que quem serão os líderes de toda essa união dos países. Olha só. Cientistas de 17 países, liderados por Estados Unidos e China, trabalharam sem descanso, não representando seus países, mas a humanidade.
Acharam um jeito de neutralizar as tempestades, com uma rede de milhares de satélites que aplicava contramedidas feitas para controlar os fatores básicos do clima: calor, pressão e água, sob supervisão da Estação Espacial Internacional. Quem assistiu o nosso vídeo do carnaval sabe exatamente como eles fizeram. Assiste esse vídeo, é muito importante para você entender esse processo. Ela falou aí de satélite soltando isso no ar, mas na vida real não aconteceu dessa maneira. Como a gente já fala há quase uma década, a forma verdadeira que aconteceu, e a gente viu isso acontecendo no ar, tenho certeza que você, embora não tenha percebido, mas deve ter visto, aviões passando, deixando rastros químicos. Eles diziam, não, isso aí é uma trilha condensada, é normal. Mas a trilha normal do avião, que gera por causa do calor, né, das turbinas do avião, e quando ela bate ali naquelas nuvens carregadas, é lógico que sai um vapor, né? Você bate o quente na água e sai aquele vapor. Mas aquilo some rápido, 5, 6 minutos some do ar. Mas os rastros químicos, os chemtrails, esses não. Esses ficam no ar e se espalham, formando uma nuvem gelatinosa, deixando como se fosse um nevoeiro no céu. Uma coisa feia. Então nós mostramos isso ao longo dessas décadas, explicávamos que isso estava acontecendo, né? Pilotos mostrando, como eu já mostrei em diversos vídeos, mostrando o que de fato acontecia, e mesmo assim tinha pessoas acreditando que isso era tudo teoria da conspiração e sensacionalismo nosso. Então agora, em 2020, eles finalmente confessaram na nossa matéria. Assiste esse vídeo do carnaval, repito isso, assista, porque lá nós mostramos como foi feito o processo, mas foi feito com aviões, exatamente os aviões que a gente falava. Tinha uma empresa que eles dizem, alegam, né, finalmente confessaram que estava realmente fazendo essas pesquisas, chegaram ao ponto da perfeição e aí usaram nesse carnaval para impedir que chovesse. Toda vez que formava a tempestade, esse avião passava. Então, de acordo com o próprio filme, eles usaram esse processo para impedir o fim do mundo. Por causa do descontrole climático, olha só que estranho, e é aí que a gente entra. Por causa do descontrole climático, eles tiveram que usar essa tecnologia para salvar o mundo. Né? Quem inventou foi o próprio anticristo. Então eles usaram isso para salvar o mundo. Só que o que as pessoas não param para pensar e não questionam, até assistindo o filme, é quem garante que não foi essa arma mesmo que causou o descontrole climático. Porque se houver uma tempestade dessa magnitude, como o filme fala, né, na perda da vida de 2 milhões de pessoas. O filme é que está falando isso. Como é que as pessoas acham que um calor desse pode ser normal? Como é que um rio pode subir tanto ao nível de engolir uma cidade? Como o filme fala. Não foi normal. A própria arma climática pode ter feito isso, ou não. Indo na lógica do filme, eu estou questionando as informações do próprio filme. Quem garante que não? Que justamente o plano era esse, unir as nações, e aí causaram um problema tão grande que as nações sozinhas não podiam resolver. Então, se uniram e aí aceitaram que os próprios causadores do problema se tornassem os líderes. Olha só como eles fazem as coisas e dizem na sua cara. Mas o grande povão, a massa, elas não percebem isso. Elas assistem quase que hipnotizadas. A TV, ela exerce essa função nas pessoas. Você observa uma pessoa quando ela está muito concentrada, não é? Numa certa programação, por isso mesmo tem esse nome, programação, porque quem está sendo programado não é a TV, é quem assiste. A pessoa fica assim, ó. Muitas vezes você vê, né, a pessoa assim, ó. Alguns chegam até a babar. Quando estão muito concentrados, né, na programação, na manipulação da mídia, a pessoa fica ali, totalmente alienado. E aí no finalzinho do filme, as pessoas vendo, né, aquelas imagens fantásticas, que inclusive eles fizeram uma mistura aí do real, essas partes do filme, infelizmente eu não posso mostrar sem a censura, né, mas depois vocês assistam esse filme, você vai ver que é uma mistura de documentários reais, né, de cenas reais, de reportagens reais, com efeitos especiais, para dar realmente aquele clima em quem está assistindo, de que tudo aquilo é verdade. Então, continuando aqui, ó, olha só. Olha quem é, agora que vem a cartada final, olha quem é que é o cara que vai realmente mandar nessa tecnologia, criar. Era uma rede de satélites, um nome técnico, mas nós chamamos de Dutch Boy, por causa da história do garoto holandês que tampou a represa com o dedo. A rede foi o que nos salvou. E foi feita por uma equipe liderada por um homem. Tempestade, planeta em fúria. Meu pai. Meu pai. Quem é o pai dessa menina? Seria o pai físico? Lógico que não. É o pai espiritual deles. Seria Cristo, Jesus Cristo, Yahushua? Será que era ele? Não. Era o próprio Lúcifer. Você vê que até a imagem da tempestade também ela é simbólica. Mostra um olho, né? O olho do furacão ali, se formando ali, para devastar o mundo deles. E aí, a tecnologia criada pelo anticristo
vem e salva todas as pessoas. Olha como ele é bonzinho, ele salva todas as pessoas de um problema que ele mesmo causa. Então a gente está caminhando para isso, meus caros irmãos, confiando nesses homens, colocando a tecnologia na mão deles, tanto poder na mão deles, e aí vamos ficar realmente a mercê da vontade deles. É por isso que a Bíblia, as Sagradas Escrituras em Apocalipse, classificava essa nossa época como tempos difíceis. Você vê tudo que aconteceu na humanidade, realmente tempos difíceis, mas não se compara a esse agora. Por isso que esse agora é que tem o nome de tempos difíceis. Os cidadãos não poderão comprar nem vender, vai vir um chip, vai vir agora o controle climático, ou seja, se tiver algum país, algum estado com coragem, né, para se impor a esses caras, não vai chover lá. A galera não vai ter o que comer, não vai ter nem o que beber. Vai ter um calor tão grande de vir a cair duro, cair seco, literalmente. Então, meus caros irmãos, eu agradeço aos inscritos. Eu não vou agradecer a uma pessoa porque seria injusto. Muitas pessoas, Davi, analisa esse filme, né? Muitos e-mails, eu devo ter recebido só para esse filme na faixa dos 17 e-mails. E é por isso que eu digo, família, muito obrigado por vocês existirem, muito obrigado por vocês seguirem o canal, me ajudarem aqui com o conteúdo. Alguns também, os que têm uma condição melhor, se tornam membros do canal, e eu agradeço muito vocês, meus caros irmãos. E a única coisa que eu posso fazer para retribuir todo esse carinho que vocês me dão é fazer o vídeo da forma mais verdadeira possível, e é isso que eu tenho feito e tenho pagado o preço por fazer isso. Então, meus caros irmãos, aqui é uma grande família. Mais uma vez agradecer a cada um de vocês. A gente volta amanhã com mais um conteúdo desse revelador, e que o Criador proteja cada um de vocês. Então, um abraço, passe esse vídeo adiante, por favor, não deixe de fazer isso, é muito importante que você faça isso, porque se a informação ficar só entre nós, não vale de nada. A informação tem que passar a mais pessoas para saberem do que realmente se trata e quem de fato é o inimigo. Então fiquem todos com Deus, e agora sim, fui!